gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, um podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos queridos parceiros que nos ajudam a levar mais sustentabilidade, mais informação para vocês. Temos a Mercado Diferente, a BioWash, a Cor e o Instituto Muda. E hoje eu estou aqui para conversar com duas pessoas muito inspiradoras, como todas as outras, mas eles têm ali um diferencial que é uma empresa que eu conheci, acho que foi o ano passado, que eu só conheço eles até agora. E eu quero que eles sirvam de inspiração para outras pessoas e também ele vai servir de inspiração, eles, né, a empresa deles vão servir de inspiração para você parar com aquela desculpinha de ficar mandando o seu orgânico para o aterro, porque orgânico não deve ir para aterro. Hoje eu tô aqui com o pessoal da Planta Feliz. Obrigada, gente. Tô muito feliz de ter vocês aqui hoje. Porque orgânico tem na casa de todo mundo, não é mesmo? E todo mundo tem que ser responsável pelos seus orgânicos, não é isso? Perfeito. Então a gente tá aqui para falar sobre responsabilidade, sobre sustentabilidade, sobre o trabalho de vocês. E eu tô muito feliz. Obrigada mesmo. A gente que agradece o convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história e de todo esse trabalho que a gente tem feito na cidade de São Paulo. Então, assim, aqui a dinâmica é muito simples na nossa conversa. Não tem roteiro, é uma conversa aqui de café da tarde. Eu vou pedir para vocês contarem a história de vocês. Então, vocês podem aí começar. Não sei se vocês veem quem quer começar primeiro. Você pode começar com você, depois eu falo de mim. E aí, assim, você pode começar, aí você vai parar no momento que ele vai começar dele, e aí que momento as histórias se cruzam, Tá. e que momento a sustentabilidade entrou na vida de vocês, que momento o Planta Feliz começou, por que começou, como começou. Podem ser o mais detalhista possível, pode contar tudo, pode falar tudo, não tenham medo. E no meio disso eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Perfeito. Então, beleza. Vamos lá. Então, o microfone é de vocês aí. Então, Vou começar contando que eu sempre fui ecochata e que hoje eu tô um pouco mais branda nessas questões. Não que eu releve, mas que eu acho que eu não insisto tanto depois que a pessoa já se mostra... Só uma pausinha, Marina, pessoal, e Adriana, não tinha apresentado, desculpa. A gente já tão acostumado a gente que já tá tão amigo já, que já já foi. Eu sempre fui dessa questão, né? Na época pensava em fazer biologia e tal, e acabei indo para a área da hotelaria. Né? Mas nunca esqueci toda a parte da sustentabilidade, amo praia, né? Então não ter lixo na praia também é uma coisa que me incomoda, então tem que tirar, e a gente passa isso para nossa pequena hoje em dia. Vocês têm uma filha? Nós temos uma filha, a Valentina, legal. tem 5 anos e meio. Eu adoro esse nome. e inclusive o Planta Feliz tem um forte peso depois que nós engravidamos dela, mas a gente vai chegar lá. Porque em 2009 eu me incomodava, eu já fazia separação em 2 frações, né? Então com essa questão de ser ecochata, de querer tudo, né, mais sustentável possível, mas eu me incomodava ainda de mandar os meus resíduos para o aterro sanitário. Então foi quando eu adquiri minha primeira composteira doméstica, né? Quem visita a gente lá no sítio, que também a gente vai contar que existe essa possibilidade, conhece essa composteira raiz, né, de 2009, e eu comecei assim, então primeiro pegando os meus resíduos da minha cozinha, colocando na composteira doméstica, fazendo o meu adubo e adubando as minhas plantas. Gente, na época era Orkut. Então, Nossa! Então as minhas fotos das minhas orquídeas. Você fundou a composteira doméstica. Foi a criadora. Quase isso. Então, desde aquela época a gente já fazia, e eu já colocava as minhas plantas nas redes sociais. E as pessoas, nossa, por que sua orquídea dá flor 2 vezes no ano? E eu falava, é o adubo que eu produzo. Então, o Planta Feliz surgiu com o adubo, né? Surgiu porque as suas plantas eram felizes. Exatamente, exatamente Que isso. da hora. E eu trabalhava, né, no mercado de trabalho, não tinha Planta Feliz ainda, eu trabalhava com coordenação de empreendedorismo e sustentabilidade. Ai, que legal. Numa grande empresa de educação aqui em São Paulo. Paralelo a tudo isso, eu fazia o meu adubo e pensava assim, preciso também empreender, né? Em 2015, eu comecei a vender esse adubo, porque eu já pegava os resíduos orgânicos de graça, de familiares, de amigos, e levava para casa, né? Minha mãe, minha tia, todo mundo ganhou composteira doméstica de aniversário, de Natal, começou a dar para todo mundo composteira doméstica para não mandar mais para o aterro o resíduo. 2015, como eu estava na coordenação de empreendedorismo, criei a marca Planta Feliz, fiz registro de marca, e eu comecei a vender o adubo. Então, eu preparava o meu humus em casa, ensacava, colocava o loginho da Planta Feliz, que é o mesmo desde então, e vendia esse adubo.
2016 nós começamos a namorar, né? Nós somos amigos de infância, mas foi em 2016 que a gente resolveu ficar juntos. Mas a gente também não brincou em serviço, então 2016 a gente começou a namorar e 2017 nasce a Valentina. Vou fazer um recorte nesse meio tempo e aí você me corrija se você quiser falar alguma coisa. Mas quando nós começamos a namorar, logo a gente foi morar juntos. E aí, assim, vamos morar juntos, mas existem algumas regras aqui em casa. Adoro! E aí eu adoro contar que ele não fazia a separação, né? Malemar fazia em uma fração, então a gente começou a fazer em 3 frações. E aí tinha a lixeirinha em cima da pia, olha, esse é pro orgânico, né? Na época, composteira doméstica, então não pode cítricos, né? A parte de cebola, alho, restos de comida. Então nada disso ia. E foi assim que eu introduzi o Adriano. Resto de comida você diz frango, carne. Tudo, né? Até o do prato. Então, por exemplo, aquela salada temperada, o sim, guardanapo, tudo isso também pode, mas também, então, se é uma casa de pessoas não vegetarianas, pode mandar tudo, né? Então, o osso, um restaurante japonês, por exemplo, pode mandar toda a parte de peixe. Então, hoje em dia, assim, a compostagem da planta feliz. Mas na época era uma composteira doméstica, então era só com a parte do que pode realmente por conta das minhocas. 2017 nasce a Valentina. E quando nós engravidamos... Não, mas calma, vamos só voltar à parte do ele não compostava. Essa e parte agora, é bem importante. agora, gente, ele já tá evangelizado. Ela fez o serviço direitinho. Mas vamos contar, como que era isso de você... Vocês brigavam muito por causa disso? Como que era isso? Quando que você adquiriu... Você tinha que adquirir a consciência ambiental, não ia ter jeito. Mas como que foi para você adquirir essa consciência e mudar seu comportamento? Eu já conhecia ela por um tempo, né? Eu sou muito amigo do pai dela, mais de 20 anos e tal. E já sabia que ela tinha um trejeito dela lá, que ir na casa dela era diferente de ir nos outros lugares. Porque ela chegou, na época ela era vegetariana. Eu fiquei 12 anos por muito tempo, e era uma família que gostava de fazer churrasco do pai dela, enfim. E eu tinha um pezinho assim atrás, e quando começou a dar de que ela se apaixonou por mim e vice-versa... Ainda bem que ele fez o vice-versa. Aí eu comecei a me aproximar mais da vida dela, e comecei acho que praticamente naquele ano eu já comecei a morar com você, né? Porque eu morava em Santo Amaro e a Interlagos era um pouco mais perto para o meu trabalho, então a gente fez bem bolado, vamos ficar aqui em Interlagos mesmo, e eu ia trabalhar, que já era no sítio. Então dia. você já tinha um sítio. E sim, o sítio já era... Você já era fazendeiro. Você todo mundo acha que ela casou com um fazendeiro. Fazendeiro rico. Que eu casei com fazendeiro rico. Mão lisinha, só mexo no computador, no banco, tá tudo legal. Acho que vale contar da propriedade, né? Não, vale sim, só deixa eu concluir essa parte aí. Nessa eu descobri o lance das composteiras domésticas que ela tinha lá. E eu já tinha visto a marca, eu já tinha visto que ela até fez umas garrafinhas que tinham humus líquido já, que ela usava para o jardim, mas o que sobrava ela ou dava para alguém ou ela fazia a venda para o vizinho ou para a vizinha. E eu falei, putz, eu não tô acostumado, eu nunca fiz isso. Na verdade, eu nem sabia que tinha que fazer. que existia essa compostagem. E isso é incrível, porque você começa a perceber e você fala, opa, calma aí. Aí eu comecei a ficar de olho nela fazendo, no que fazia. E eu comecei nessa a ficar curioso, minha curiosidade, comecei a procurar, pesquisar e perguntava. E me deu um interesse. Eu até falei, esse Planta Feliz um dia aí pode ser talvez um pouco maior. E eu já imaginava uma situação no sítio, por exemplo, estava ocioso, tinha áreas ociosas, por causa de briga de família, depois que morre um, aí os filhos acabam aí se divide o sítio, aí ninguém fica fazendo nada, enfim. E falei, tá bom. Então ela me ensinou a fazer essas separações, eu aprendi melhor a fazer o de reciclável seco, porque ela já fazia em 3 frações da casa dela. Eu realmente, no prédio onde eu morava, no fim, quando eu estava morando lá, eu já separava um pouco do reciclável seco, mas do orgânico realmente era tudo junto. E você quer continuar daí? Mas aí você aprendeu, né? Não foi doloroso. Eu não só aprendi, como hoje eu
tô tentando me esforçar para conscientizar os outros também. Não, e aí acabou A virando o meu fazer, especialista da empresa. Nossa, tá vendo Porque como foi a ele que- sustentabilidade transforma? Super, eu falo que eu sinto o maior orgulho dele contando lá quando vem alguém entender da compostagem, de como a gente faz, e ele falando do processo termofílico e tal. Eu falo, nossa, como é possível, Né? né? Que Muito coisa possível. linda. Então, aconteceu comigo. E eu não era uma pessoa tão normal. Eu sempre fui meio 13, assim. Mas, não, ela me colocou na linha, tá tudo certo. Até compostagem estou fazendo. Né? E quando nós engravidamos a Valentina, em 2016, finalzinho de 2016, me deu um clique assim, eu preciso fazer alguma coisa maior pelo planeta. Né? Assim, só na minha casa, nos meus familiares, na vizinhança, porque daí eu já estava começando a ampliar para o bairro de Interlagos, tal, a questão da compostagem. Mas até então era só aquele adubo que você fazia na sua casa, Na minha né? casa, Ah, na tá. minha casa. Mas aí eu já tinha da minha mãe, da minha tia, né? Eu tinha mais do que uma composteira, então eu Já tinha demandado, né? Isso, já estava crescendo. E aí ele falou para mim, ele falou, olha, se você pensa, de repente, em ficar mais próximo da família, né? E o meu trabalho fazia com que eu ficasse muito tempo fora de casa, viajando, eu viajava muito. Não só para dentro do estado de São Paulo, mas também para fora do Brasil. Então, era isso, assim, se eu queria ter um bebê, estar mais presente em casa, o que eu poderia fazer de diferente, né? E aí foi quando ele falou assim, olha, eu já trabalho no sítio, né? Ele tem um espaço de eventos lá no sítio onde a gente mora. Ele falou, então, eu queria morar no sítio. Então, também, mais uma vez, a gente não brincou em serviço. Valentina nasceu em junho de 2017, maio de 2018, a gente mudou para o sítio. Eu ainda trabalhava, né? Na época eu trabalhava na Praça da República. Então, assim, o deslocamento do sítio para a Praça da República não é fácil. A gente teve um aninho aí de planejamento para essa mudança. Para essa mudança, né? sim. A partir do momento que ela engravidou, aí a gente, então a gente precisa construir lá, não é simplesmente eu não vou morar, porque lá na propriedade onde é a Planta Feliz hoje, tem 6 famílias. Então tem áreas que era do meu tio, que tem o tio, tem os funcionários dele, que moram numa gleba. Na nossa já morava meus pais, uma gleba, junto com o espaço de evento que eu tenho junto com meu pai lá. E minha irmã também já tinha se mudado para lá. E a minha irmã deu um exemplo que, putz, é uma baita qualidade de vida, é possível. E ela trabalhava em Osasco, que era 2 horas para ir de manhã, 2 horas para voltar à noite. Parênteses, o sítio onde nós estamos é no extremo sul da cidade de São Paulo, a gente está próximo a Parelheiros. A gente está tá. 15 quilômetros do Autódromo de Interlagos, uma referência boa tá. aí, nacionalmente, o autódromo. Então, a gente se planejou, foi um tempo de construir essa casa, a gente acabou conseguindo escolher um terreno, e eu acho que nesse ir e vir com a questão da obra, da mudança, tudo, a gente viu uma gleba abandonada lá no sítio, que era onde a gente passava pelo meio do trajeto de entrada no sítio até a nossa casa. E, pô, tem essa gleba que era... Sabe o que era aqui? Que era o antigo chiqueirão, apelidado como chiqueirão, que era o antigo criador de porcos do frigorífico Santo Amaro Éder. E nem ela sabia que o frigorífico Santo Amaro Éder era do meu bisavô, que foi o primeiro frigorífico de embutidos no Brasil. Nossa! Então, ali é uma construção de 1950. Aquela Pocilga existe desde 1950. A propriedade era de 1940. E eu falei, vamos desbravar esse lugar aqui, porque a gente não enxergava nada. Era só mato, era tudo abandonado e já estava quase 20 anos abandonado. E foi aí que a gente começou a mexer os pauzinhos. Putz, vamos comprar uma máquina, vamos fazer isso. Mas até aí, nesse momento que vocês viram esse lugar abandonado, vocês já sabiam como vocês queriam, né, expandir o Planta Feliz ou foi indo? Tipo, foi fazendo e foi indo? Eu acho que foi assim, quando ele me Primeiro mostrou... a ideia era limpar, né? Quando ele me mostrou o espaço, eu falei, então, tá bom. Então, assim, eu preciso primeiro entender o que é isso, né? Então, e aí, essa gleba que ele tá falando são 42 mil metros quadrados, né? Que hoje em dia a gente tem clareza, né, do espaço mesmo, de tudo que é possível. Tem nascente, né? Tem mata 42 atlântica. mil metros quadrados, o que seria? Nossa. 10 Dois. hectares, 10 alqueires, né? Mas quanto 4 sei lá, alqueires, minto. quanto 4 de... alqueires. sei lá, Não, tipo 2 estádios de futebol, um estádio. Para ter uma ideia, campo de futebol, tem ideia? 42 mil, putz, o campo de futebol, ele tem 110 por 45. Meio, isso? então, estádio, né?
É que o estádio já é um... É bem grande. Eu acho que chega a ser um estádiozinho. Daria para fazer uns 3 campos oficiais de futebol. Tá. Ali. É bem grande. Já, porque a gente só uma área de horta já daria um campo de futebol, que é uma horta que tá difícil sair, mas vai sair. Vai sair um dia. Então, assim, eu acho que o Planta Feliz, ele surgiu com essa ideia de compostar resíduos, né? E aí foi quando a gente começou, a gente ganhou um prêmio pela prefeitura no comecinho de 2020. 2019 a gente limpou e começou a ver todo o espaço que a gente poderia trabalhar para ampliar o Planta Feliz. 2020 a gente ganha a aceleração do Ligue os Pontos, que é da ADSAM para a prefeitura. Que legal. E aí foi quando, assim, não existe uma legislação clara, né, ainda sobre resíduos orgânicos na cidade de São Paulo. Mas se a prefeitura está acelerando, nós ficamos em primeiro lugar no projeto. Nossa. Então, assim, E vocês lembram com quem vocês concorreram? sim. Sim, na verdade foram 8 contemplados ali, né? Foram 60 participantes, todos da área rural de Parelheiros. Acho que era só Parelheiros, né? Extremo Sul ou era do rural do geral, não lembro. Não, era só Extremo Sul. Os contemplados foi só do Extremo Sul, Mas eram bem parecidos com vocês ou bem diferente? Nós éramos o único projeto de compostagem. Tá. O resto era tudo de agricultura familiar, entendi. produção orgânica, tinha uns para saúde tinha alimentar, bike, tinha alguns aplicativos legal. de como ligar o alimento do campo, com a cidade. um alimento saudável, orgânico para as pessoas. E muitos ainda estão com a gente, né? A gente tem... São parceiros, A continuam. gente se vê muito em eventos, a gente tem muita troca, às vezes os produtos deles estão na nossa prateleira Que e legal. vice-versa. Então a gente tem contato com eles. E foi nessa época do Ligue os Pontos, acho que um pouco antes a gente já estava naquela limpeza da gleba, né? Então a área da Planta Feliz já estava começando a dar as caras, a gente já tinha identificado o chiqueirão, os galpões, aí tinha as casas dos colonos, onde moravam 11 famílias na época. Então, eu comecei a mexer, restaurei uma o ano passado, que a gente já pôs no Airbnb, a gente já aluga, inclusive tem uma funcionária amiga nossa aqui que trabalha com a gente, que já mora lá. E mesmo assim a gente ainda está continuando com o Airbnb, porque tem ainda mais os quartos com vagas e tal. E nesse tempo o Ligue os Pontos falou, deu para a gente se estruturar um pouquinho. Então, eu consegui comprar uma roçadeira para poder fazer a roçada, compramos equipamento, a gente aproveitou e como a gente já tinha a marca, a gente falou, que produtos a gente vai comercializar? Então, na verdade, a gente tinha os produtos, mas não tinha ainda matéria-prima chegando de coleta, né? Mas a gente conseguiu, com essa grana aí, a gente se estruturou um pouco, comprou algumas máquinas, E iniciamos. E entramos com os trâmites administrativos de burocracia referente aos códigos de barra, enfim, Isso, todos os nossos produtos hoje já têm código de barra, então eu consigo estar num grande mercado. Uhum. Então foi com essa estrutura. E foi no começo de 2020 que a gente também fez... começamos a divulgar, né, o serviço de coleta e compostagem dos resíduos na cidade de São Paulo. Então, esse ano a gente está completando agora 3 anos desse serviço. E aí até valeu, a gente brinca que a gente adora comemorar, né? Então, claro, ele sempre! é da área de eventos, eu sou hoteleira de formação, então se a comemoração rola solta. São mais de 170... Só que não, né, gente? Não dá tempo, né? A comemoração do jeito que a gente quer, não dá. Eu entendo bem. São mais de tanto 100... trabalho, né, que não dá isso. tempo. Não, então, são 170 toneladas de resíduo orgânico que foram compostados nesses 3 anos. Uhum. E a gente quer mais. Né? Então, acho que o Planta Feliz foi tomando uma proporção que a gente não tinha, né, ideia. Quando alguém pergunta, lá em 2018, no plano de negócios, já que eu era da área de empreendedorismo, né, assim, eu, tipo, eu sou empreendedora, mas assim, né, não, o plano de negócio que a gente pensou lá, hoje em dia, o Planta Feliz está muito maior do que isso. Isso né? é lindo. Não, é maravilhoso, porque e aí a gente fala muito mais de regeneração, né? Então, hoje a gente fecha muito mais o processo completo do verde na cidade de São Paulo. Né? Quais são as frentes do Planta Feliz? A gente tem 4 frentes, que é a primeira, coleta e compostagem desses resíduos, cidade toda e algumas cidades do entorno, então a gente atende ABC todo, a gente atende Osasco também, Taboão da Serra, Diadema, então a gente está começando a atender algumas cidades vizinhas. A gente faz a comercialização dos nossos adubos, né? E o Adriano está aqui, que é o meu especialista nos produtos. A gente também tem a terceira frente de trabalho, porque a gente tem uma agrofloresta com muitas frutíferas, inclusive frutíferas pouco conhecidas, como cambuci, uvaia, agrume-chama. Eu adoro cambuci. Então nosso pé tá abarrotado de cambuci, mandar agora a colheita a gente vai encaminhar.
E a gente tem também a quarta frente de trabalho, que a gente nunca imaginou, até porque eu sou hoteleira e estou amando isso, que é o turismo rural. Né? Então, o turismo rural, as vivências pedagógicas, a gente tem ofertado alguns cursos também na área de compostagem, porque também a gente entende que precisam de mais pátios descentralizados de compostagem na cidade de São Paulo. Né? O resíduo orgânico ele não tem que ficar transitando pela cidade. Né? Ele tem que ter mais espaços que recebam na cidade para não mandar mais para o aterro sanitário. Fala um pouquinho sobre isso, sobre transitar. O que acontece com o resíduo orgânico hoje? Vou dar um exemplo até lá de casa. Uhum. Né? Então, eu estou no extremo sul da cidade. O caminhão de lixo convencional que passa na porta, na nossa porteira, porque na nossa porteira, ele sai e ele vai até Caieiras. Né? Nossa. Então, vamos dizer, até a parte econômica, tá? Vou falar de dinheiro. Se é um desperdício financeiro para a prefeitura, o resíduo sair de lá e ir até Caieiras. Quantos caminhões... O pátio descentralizado, o gasto público vai dar uma reduzida, né? Com certeza. Hoje, eu acho que São Paulo é estimado 2.350 viagens de caminhão para aterro sanitário diariamente. Então, a gente está falando do gasto público em relação a esse transporte, dos extremos aos extremos. A gente está falando do gás de efeito estufa gerado por esses caminhões. E a gente está falando aí de 20 mil toneladas dia, né? Se a gente for ver desses 20 mil, a gente está falando do lixo total, mas aí você colocaria 12 mil toneladas são resíduos orgânicos. Se separados, né? Então, você pode colocar aí 8 mil toneladas de residências e você pega mais 4 mil toneladas de podas e barrições. E isso é material, um absurdo, né? Não, é um coisa absurdo. que não tinha que ir o tamanho de São Paulo, hoje os aterros eles já estão se esgotando, eles já se esgotaram em sua grande maioria, já fecharam alguns. Esse Caieiras é um dos últimos que estão nos seus anos contados aí, se eu não me engano, tem mais 1 ou 2 anos de capacidade. E se você tivesse pátios descentralizados, você reduziria esses custos públicos, você reduziria os gases de efeito estufa gerados por esses transportes, você teria condições de elaborar projetos mais sustentáveis em relação a essa mobilidade do resíduo, saindo das residências para lugares mais próximos. Seria mais viável colocar... por que a Planta Feliz não usa bicicleta? Cara, não dá para andar de bicicleta em São Paulo. Como é que eu vou andar 90 quilômetros, eu vou fazer um funcionário ir e voltar, ou eu mesmo ir e voltar? Não dá. Eu vou fazer o cliente trazer ele bike para cá. Não tem como. Por isso que se tivesse pátios descentralizados, eu conseguiria estruturar, de repente, uma coleta de bike, ou um carro elétrico, ou se grandes empresas enxergassem essas pequenas que estão chegando, vamos bancar vamos bancar esse transporte. Muito bem colocado. Vamos fazer essa logística dessas empresas com carros elétricos. A gente tem condição. Põe a marca da empresa ali, vocês já vão fazer um baita negócio. Então, a gente tem que entender e a gente está tentando. A logística é impressionante. É a coisa que encarece no cliente final e é difícil você ter uma logística de confiança sempre. Porque a logística você também tem... Lógico, o cara da logística também fica doente, ele também pode ter um problema, ele vai ter uma dificuldade, só que o nosso mercado ele não pode parar. Então, eu tenho que estar na tua casa às 8 da manhã, se foi marcado 8 da manhã. Eu não posso estar atrás de meia hora, 1 hora. Então, eu tenho que ter um portador que eu possa substituir rapidamente e assim que ele se recuperar, ele volta à atividade. Então, é um negócio que tem que ser muito estudado e o valor encarece realmente. Então, os pátios descentralizados, como a Má mencionou, é algo que vai conseguir, até próprias políticas públicas que ajudem nessa questão do transporte. Porque hoje as leis que são ilegíveis, que você não consegue ler e entender, não são claras. E além de não ser claras, elas não são exigentes, não são fiscalizadas. Então, e sempre tem uma brecha para fazer o errado. Então, né? E aí quem quer fazer o certo não consegue. Né? E eles querem colocar resíduo orgânico em caminhões compactadores. Então eles querem compactar, eles querem fazer um suco de tomate, de alface, de arroz e feijão com o nosso alimento. Isso vai gerar cheiro nesse transporte, isso vai gerar um churume, porque já que é tudo misturado, vai ter churume, então você vai ter... E não, o resíduo orgânico ele tem que ser armazenado corretamente, em lugar que não tenha escorrimento, que não tenha odores saindo. Então, é um grande desafio esse da logística. Da logística, acho que não só para nós da Planta Feliz em São Paulo, mas acho que todas
iniciativas aí no Brasil têm esse problema. E fala um pouquinho como que é na prática, assim, o Planta Feliz para todo mundo entender, né? Como que é desde o buscar lá na minha casa, eu tenho Planta Feliz na minha casa, por isso que eu sou muito feliz. Vocês ficam orgulhosos quando eu falo não Super. tenho resíduo? Super. Ai, eu me sinto tão evoluída. E então aí explica, vocês vão lá, pegam o resíduo, e aí o que acontece? Tá, acho que é bacana até falar que a gente atende pessoas físicas e jurídicas, Sim, né? sim. Eu vou dar o exemplo da pessoa física, então a pessoa assina com a Pode gente. dar o da jurídica também, acho importante. Tá. Então, eu vou dar primeiro a pessoa física. A pessoa física assina com a gente, ela recebe os sacos compostáveis, né? A gente orienta o armazenamento, que isso é muito importante para que a pessoa não desista, né? Porque existem mitos. Ah, vai cheirar, vai trazer bichinho, vai ter rato. Assim, são perguntas que são... As pessoas têm receio mesmo, porque não estão acostumadas a separar o resíduo. Então, a gente faz toda essa orientação de como armazenar, por que armazenar, né? E aí a gente faz uma orientação do quantas pessoas moram na casa e se a coleta tem que ser semanal, quinzenal, ou se são muitas pessoas morando na casa, a coleta às vezes tem que ser 2, 3 vezes na semana, né? Então a gente faz isso para que também não gere nenhum desconforto dentro da casa dos nossos clientes. E aí a gente passa no horário e dia combinado. Então, E a gente sempre faz a sugestão de você armazenar corretamente dentro. Então, você vai receber um saco compostável, mas o saco compostável é difícil você largar um saco em qualquer canto. Então é bom você ter um baldinho ou uma lixeira, de preferência com tampa, para que você não venha vir mau cheiro dentro da residência. Mas é super fácil. Você tirou da pia, preparou seu alimento, vai descartar, apodreceu alguma coisa na geladeira, joga nesse baldinho, põe dentro do saquinho, fecha a tampa, para você não ter nenhum problema, principalmente com vetorezinhos também, né? E aí, como eu sei que a Larissa não gosta muito de plástico, e aí a gente vai orientar, que assim, toda vez que alguém me pergunta, né, principalmente no começo, assim, mas eu sei de outras empresas em outros estados que oferecem o baldinho, né? E aí, por que a Planta Feliz não oferece o baldinho? E aí eu sempre colocava assim, porque a gente incentiva que a pessoa busque algo que já exista na casa dela, onde ela pode armazenar, sem comprar um novo balde, né? Então, assim, isso continua sendo um padrão nosso, nas nossas falas, com os nossos clientes, mas já aconteceu da gente não ter cliente ou do cliente ficar aguardando, olha, eu não consegui balde, não consegui balde, não consegui balde. Então, nesses casos, a gente tem o balde da Planta Feliz, né? Mas a gente brinca que é algo meio escondidinho. Que não seria o ideal, porque vai numa cooperativa de reciclagem, pede para eles um baldinho de cloro, que eles fazem coleta. Eles têm, você vai achar no mercado, você vai fazer uma compra, custa R$40, pega o pessoal da cooperativa, eles te vendem a 5. Quem tá em... Você vai estar ajudando eles e você ainda vai estar com esse plástico de volta para o reuso, né? Quem tem piscina, a gente fala o baldinho de cloro da piscina, vai lá e esse baldinho é excelente. Não, é engraçado você falar do baldinho, porque eu também tinha pedido um, né? Sim. E aí, esses dias eu ganhei um cooler. Um cooler que... E eu não sou uma pessoa de cooler. Não é que eu não bebo, mas eu não sou a pessoa que vai encher um cooler para beber. Na hora que eu recebi aquele cooler, eu falei, meu Deus, olha só, vou pedir um adesivo da Planta Feliz para colocar aqui. Mas se a gente soubesse, tinha trazido. Deu muito certo, porque eu coloco lá, tampo... Assim, antes eu colocava naqueles cestos normais, né? Naquelas caixas normais de... Só que aí eu tinha que colocar depois que eu colocava o meu reciclável lá no coisa. E aí ficava meio que, às vezes, eu deixava em cima da máquina. Falei, não, tem que resolver isso. E aí um dia o coletor falou para mim, é importante você deixar para colocar o seu orgânico umas 12 horas antes dentro do saquinho, né? Você sabia disso? Eu falei, não, mas eu vou fazer direito, eu prometo. E aí, beleza. Aí eu recebi o cooler e eu falei, nossa, é perfeito para Planta Feliz isso daqui. E aí eu entendi o que você falou do baldinho. Isso, e é exatamente isso. Então, assim, é uma orientação que a gente passa, né, para justamente tentar reutilizar algo antes. Vou só lembrar dessa questão que você falou, né, de colocar o saco que a gente usa é um saco plástico, que também você já reforçou várias vezes. É um saco, aliás, não é um saco plástico, é um saco de biomassa de milho e mandioca. Então ele é compostável também. Depois de 40, 50 dias no processo de compostagem que a gente faz, ele não existe mais, ele não vira microplástico e ele vira um adubo junto com os restos do alimento. Se eu não falasse, tinha acabado a Equaliza, no exato momento. Eu falei, não, eu tenho que falar isso. Né? Isso é super importante, né, falar. E aí, assim, só que ele é um saco mais frágil, né? Ele não é um saco resistente. Por exemplo, tem cliente nosso que faz churrasco e coloca um monte de palitinho de churrasco, porque o palitinho pode vir, é de madeira. Mas ele rasga o saco super fácil. Não, ele é igual um saco comum. Se você coloca uma espinha de peixe ali muito grande, vai furar. Você põe um espetinho, um palito de dente, eventualmente está muito
preso, vai furar. E pode acontecer de ter, mas isso aconteceria com qualquer saco. Então a gente também orienta muitas vezes a colocar o resíduo, né, ou jogar direto do seu baldinho dentro do saco na hora de entregar para o portador. Tem gente que gosta de congelar. Então assim, é muito do que a pessoa consegue fazer dentro da casa dela. Então isso eu falo muito assim, não existe um padrão correto. Né? Existe o que a gente faz lá em casa e que nós nos adaptamos, mas eu tenho várias outras opções que os clientes vão me contando de como que estão fazendo nas suas residências. Congelar eu já tentei também, mas eu acho que mais difícil, assim, é mais fácil. Tanto porque eu acho que também a grande sacada é você tentar reduzir o seu resíduo, né? Igual você estava falando. Ter 10 toneladas de coisa para jogar fora, tem alguma coisa errada aí, né? Sim. E quando a gente reduz, fica muito mais fácil a gente armazenar aquele que o portador vai buscar, só aquilo mesmo. Então, eu sempre falo para ela, gente, usa todos os talos, usa tudo, come tudo, porque não tem que jogar nada fora. Você vai reduzindo. O que a gente percebe também nas clientes de pessoa física que a gente tem muito contato é a questão dela comer melhor. Também. Né? Então, isso já aconteceu, que, não, eu faço coleta quinzenal porque eu como muito coisas prontas, então eu cozinho muito pouco e não sobra, então eu quero coleta quinzenal. E aí teve um feedback que eu achei super legal no final do ano, que ela falou assim, olha, mas eu vou ter que passar semanal, porque agora eu faço a minha comida em casa, eu não como mais em restaurante, e faço a minha marmita e levo né, então assim, estou comendo melhor, estou me sentindo melhor. Eu falei, nossa, que legal ouvir isso, né? Uhum. Então também tem essas questões que a gente vai mudando o hábito, não só da gestão dos resíduos dentro da casa, né, mas dos hábitos como um todo. Então a questão da coleta de resíduos, né, orgânicos dentro das residências, para mim é um xodozinho assim da empresa, porque eu acho que a gente realmente muda as coisas. Mas a gente muda também dentro das empresas, né? Então, quando a gente faz a coleta, por exemplo... Concluído do da residencial, coleta, né? Do residencial, ainda bem que você me lembrou. Então, o residencial, no dia, hora... A engata já começa com outra coisa. No dia, hora marcado, a gente passa para coletar, né, esse saquinho compostável junto com os resíduos, e se a pessoa não pode, a gente tenta agendar um outro dia para remarcar essa coleta. Como que funciona essa coleta? Eu preciso estar em casa? E aí a gente também vai ajustando. Se a pessoa pode deixar na portaria, ela deixa na portaria. Se ela mora em condomínio, a gente passa e retira. Se ela mora em casa e não vai estar em casa, ela pode deixar para fora. De preferência, num dia que não passe o coletor, né? Porque daí, se passar no mesmo dia horário, aí vai pegar, né? Às vezes não dá certo. E preferencialmente em lixeiras mais altas, para não ter problema de cachorro mexendo, né? Isso. Não pôr na porta. Força da chuva, do vento. Às vezes, eventual. Apesar que a gente sempre combina um horário meio próximo. Então, assim, tipo, a coleta vai passar, sei lá, entre 8h30 e 9h30. Também não é nada, né? Uhum. Mas acontece. Por exemplo, de repente cair uma baita chuva e levar o saquinho embora. Então, coisas que a gente minimiza para a gente poder realmente passar e pegar aquele resíduo. Uhum. Mas, assim, são casos que se a cliente realmente não pode estar em casa e a gente tenta combinar de uma outra forma. Uhum. Mas funciona nesse formato. Depois a gente pega todos esses resíduos, leva para o sítio e faz a compostagem para virar um adubo de qualidade e voltar para o solo. E aí, como que funciona o processo quando chega lá no sítio? Então, o resíduo chegou no sítio. Na verdade, primeiro, a Marina não falou, mas primeiro ele sai das residências e a gente vai para um ponto de coleta nosso em Interlagos, que é onde a gente consegue armazenar em maior quantidade nos contentores. Uhum. Aí, uma vez a semana, a gente vai e retira esses contentores, todos já cheios. A gente faz a substituição desse ponto de coleta e traz para o espaço. Chegando na Planta Feliz, a gente faz uma breve triagem, né? Então, a gente já deixa uma parte seca. Quando a gente fala parte seca, ou uma poda triturada, ou folhagem, ou serragem, que a gente chama na baia de recepção nossa. A gente vai espalhar esses resíduos que chegaram úmidos sobre essa parte seca e a gente vai fazer uma leve triagem. Então, essa triagem, existe um grande número de sacolas plásticas que, mesmo com os sacos compostáveis, elas ainda vêm. Então, geralmente é o marido, né? Vamos pôr mais um saquinho aí para descer isso aqui, né? Tem uns números aí. E coloca 2, 3 sacolas, porque não pode. E às vezes vem 2, 3 sacolas. Não... E tem um lance do freezer, que eu vou te falar para você, que às vezes gera um problema. As pessoas guardam no freezer, congelam no freezer antes da coleta, só que eles vão colocando em saquinhos individuais. Vários saquinhos de freezer. Então, durante a semana, às vezes são coletas quinzenais, então você vai ter 10 saquinhos pequenininhos de freezer com o alimento que estava no freezer. Isso para triar é um horror. Geralmente não se tria. Porque
contaminante atrás do outro. Então, essa triagem é para você separar esses resíduos que são contaminantes. A gente já considera contaminante tudo que já vem misturado com orgânico. Porque se você tem um papelão e o papelão não é um caso, porque o papelão ele abre uma exceção porque a celulose ela entra no processo da compostagem. Então, o papel não seria um problema. Mas você pega resíduos úmidos e mistura recicláveis secos que você não consegue reutilizar e levar para uma cooperativa para uma reciclagem não vai existir. Então, vai para o aterro sanitário. Então, essa triagem é importante para que você tenha um adubo final sem contaminantes. Então, pós-triagem, fez separação, a gente faz a mistura, que a gente chama de mix desses resíduos. Então, a gente mistura os resíduos úmidos que chegaram com aqueles resíduos secos já separados na proporção certa. E a gente leva para as leiras de compostagem. As leiras de compostagem são aquelas camas de base de poda de árvore, ou serragem, ou gramíneas, ou folhas, tudo que você tiver em mãos ali de parte seca, você pode utilizar para uma leira. E a gente joga esse mix e faz o fechamento dessa leira, no método que a Planta Feliz utiliza, né? Que a gente fecha com paredes e telhado de palha. Você vai evitar vetores, você vai evitar odores, você vai ter filtração, você vai ter condições de receber água de chuva sem que prejudique seu material. Então, tudo é arquitetado para você ter as melhores condições de controle daquele alimento até ele se transformar num adubo. Aí depois ele vem para aquela parte de peneiração e a gente vem para a utilização da nossa hortinha lá ou comercialização. Ah, muito legal. E aí, como que é a parte das empresas? Isso, dos comércios, né? Então, a gente atende escolas, restaurantes, cafeterias, e aí, mais ou menos no mesmo formato de assinatura. Então, a gente combina dia e horário marcado e a gente faz essa coleta, leva para o sítio. O que eu gosto de contar é que a gente acaba reduzindo. Então, quando né, eu vou dar um exemplo de um restaurante. Quando o restaurante começa a perceber o descarte que está tendo, ele começa a comprar menos. Porque se ele está descartando muito, fazendo muita comida, ele está tendo prejuízo, né? Então, a gente também acaba ajudando lá no pezinho da sustentabilidade, na parte financeira também dos nossos clientes, né? Porque toda vez que a gente vai retirar o resíduo, a gente pesa, seja na pessoa física quanto na jurídica. Então, a gente sabe o quanto ele está deixando, né, de mandar para o aterro, mas também o quanto ele está mandando para compostagem e algo que poderia ser reutilizado ou não consumido, né, não comprado. Então, a gente tem feito muito esse joguinho, né, essa parceria com os nossos clientes do comércio para também ajudar a reduzir o desperdício dentro das cozinhas. E como que é a parte que você falou do turismo? Como que começou? O que acontece lá? Como que as pessoas podem participar? O turismo começou já na época da pandemia, quando a gente começou a mostrar mais nas redes sociais, né, o Planta Feliz, o nosso trabalho de compostagem especificamente, as pessoas começaram assim, mas eu quero ir visitar o Planta Feliz. Eu também quero ir. Pode me convidar. Não, já tá super convidada. Já tá super convidada. A gente, no começo da pandemia, a gente não tava aceitando nem de máscara com álcool gel, porque daí nós estávamos isolados no sítio, aquela coisa de pandemia. Aí, 2021, teve algumas aberturas e aí a gente começou a receber. O retorno das escolas fez com que as crianças estavam 2 anos dentro de casa. Foi mesmo. A gente acabou sendo uma das primeiras atividades nessas escolas pedagógicas na parte ambiental. Foi muito legal. E é muito legal. A criançada pira mesmo, né? E são as futuras gerações que a gente precisa, desde pequenininha, chegar nelas. A gente tem... Então, assim, a gente começou a abrir, e principalmente para escolas, né? Acho que as visitas pedagógicas durante a semana, para nós, tem sido muito legal. Porque a gente fala, assim... Mas aí foram vocês que foram atrás das escolas ou as escolas que foram atrás de vocês? Elas que estão nos procurando. Ai, que legal. Né? A gente... Pelas redes, né? Não, e tem... E algumas que são clientes já, que se interessaram. Aí a concorrente da cliente, pô, se aquela escola fez, por que a minha não está fazendo? Então, isso é uma coisa bem bacana também. A gente tem feito a compostagem de resíduos de refeitórios de algumas escolas, que é bem legal também. Porque daí você já está de pequenininho ensinando a criança, né, a fazer a separação em, no mínimo, 3 frações. Então, a gente tem movimentado muito. E aí, a gente começou a abrir também de final de semana. Porque a gente está dentro da cidade de São Paulo. Então, está muito fácil para a pessoa sair do caos urbano e chegar lá e fazer uma trilha da nascente com a gente, né, colher. Então, por exemplo, agora a gente vai começar a colheita do cambuci,
né? Mas tem colheita de abacate, tem colheita de amora. Cada época a gente tem um tipo de colheita. E qual que é o roteiro, então? Explica o roteiro. Eu vou chegar lá, aí como que é? Qual que é a atividade, né? Qual que é a programação? Vou fazer uma programação básica de sábado, Claro, tá? Porque a gente personaliza muito, mas a programação de sábado. A pessoa chega... Um roteiro de 2 horas. Um roteiro de 2 horas, A pessoa chega, a gente faz uma breve explanação da nossa história, né? E de por que estamos ali, o que é a propriedade. Contamos um pouco da história do bisavô do Adriano, do frigorífico Éder Santo Amaro, né? Porque a pessoa vai passar pela propriedade e vai ver toda essa estrutura. Geralmente é na frente do chiqueirão, né? Tem 1.500 metros de área construída ali, só o chiqueirão. Da década de 50, então uma estrutura também muito bonita, né? Tudo muito rural. Então, depois que a gente faz essa breve apresentação, a gente vai para a questão da compostagem, que é o que a Planta Feliz faz exatamente. Então, a gente conta do saco compostável, né? O Adriano explica exatamente como que funciona para fazer uma leira, o que vai ali dentro, o que pode, o que não pode. A gente também mostra a parte de minhocultura, que é uma outra frente que a gente tem também lá. Então, daí as crianças adoram, todo mundo quer fazer fila para pegar nas minhocas, né? Porque também é algo muito diferente, que muitos não têm contato. Depois que a gente sai desse pedaço, a gente vai para a trilha Não, a gente vai para a horta. Depois que a gente sai desse pedaço, a gente vai para nossa horta, e aí a gente mostra que o nosso adubo, ele é vendido, ele é comercializado, mas ele também retorna para os nossos espaços de produção orgânica, né? Ou da agrofloresta. A gente sai da horta, desce para nossa trilha da nascente. Então, a gente passa na frente de um açude. A nascente, ela não é acessada. Então, a gente segue rigorosamente todos as denominações aí de legislação. A nascente, ela está fechada justamente para preservação. Então, a gente chega próximo, a gente chama de trilha da nascente, mas a gente chega próximo a um açude que a gente tem. E aí, quando a gente vai falar que a nossa nascente, ela é de água potável, mas ela corre para a represa Guarapiranga. Né? E aí a gente conta um pouquinho de como que tá os níveis de esgoto, né? A gente fala de invasão que está na área de manancial, tudo que está acontecendo no nosso entorno e o nosso propósito de preservação de toda essa área. A gente sai da trilha da nascente e vai até a paineira. A gente tem uma paineira de mais de 200 anos dentro do sítio, bem próximo da represa, e lá a gente conta um pouquinho da história da represa, que é de 1920, quando, né, foi feita, e conta que aquela paineira já estava lá, vendo toda essa evolução da cidade, da propriedade e agora da Planta Feliz. Né? E aí a gente vê... Tem o pátio, dentro do chiqueirão, tá a compostagem em pequena escala, e a gente tem o nosso projeto de uma escala maior, tendo uma licença, então a gente mostra também o pátio para tirar algumas dúvidas. Aí tem a parte da minhocultura, e aí essa trilha que vai para a paineira tem a Casa dos Colonos, então tem a história daquelas casas geminadas, e para cima tem uma outra horta que a gente está tentando manejar, mas está difícil, porque a gente está sem maquinário, e a represa que está logo ao fim do espaço. E essa horta, vocês vendem o que é produzido lá? Hoje em dia, a gente tem muito mais para consumo próprio, e quando tem visitação e a gente tem produção, a gente faz o colhe-pague. O que tem vendido mais são as frutíferas. A gente tem muito abacate, então abacate... Mas milho, cambuci, tem alguma coisa que a gente congela, que também o pessoal quer levar orgânico, a gente tem congelado, leva. Mas geralmente a gente tem o colhe-pague, né? E, então, a pessoa que quiser colher sozinha, a gente dá uma supervisionada para não arrancar tudo de uma vez. Ó, essa aqui você colhe assim, tá? Não me arranca tudo que isso nasce. Me leva a árvore. Não leva a cebolinha inteira, só corta ela que ela vai brotar de novo. E no final da visitação, a gente tem um armazém lá da Planta Feliz, que a gente tem os nossos produtos, mas a gente também tem incentivado a produção do entorno. Né? Então, a gente tem uma parceria com a Mundurubi, que é de mel. A gente tem um meliponário também, 7 espécies de abelha sem ferrão. Então, a gente tem feito também algumas parcerias no entorno para ajudar a geração de renda de todo mundo ali, né, com essas visitações. E nesse barracão, que é o ponto de encontro, tanto para beber uma água, uma pausa de uma trilha para outra, ou no final a gente tem também a biblioteca comunitária, né, com os livros, que a pessoa pode vir e fazer troca desses livros, ou se interessar, pode levar num outro momento que você traz, ou traz um outro tipo de livro no lugar. Então tem essa biblioteca, aí tem a lojinha dentro, que é o nosso armazém, e tem o museu, com a história e material de todo o frigorífico Santo Amaro, fotos da história, os materiais de propaganda. E agora tem uma outra surpresa, a gente, nesse espaço, como às vezes a gente tem a parte de visitação com alimentação, a gente coloca as mesas e cadeiras, a gente montou um buffet, uma mesa grande de buffet com pia,
A gente tem um biodigestor, que esse biodigestor a gente faz o tratamento do esterco dos nossos 2 jumentos. Então, esse biodigestor ele atende um fogãozinho para essa cozinha. Ah, que legal. Então, com uma autonomia de 2, 3 horas aí para cozinhar. E agora eu estou montando um banheiro seco. Então, esse banheiro seco é um banheiro que não vai ter utilidade, não vai utilizar água. Você vai fazer suas necessidades lá e cobrir com a parte seca e está resolvido. Então, essa é e vai ter um mictório seco também. E vai demorar para ficar pronto? Não, ele está pronto já. Eu só estou terminando precisa, a parte de hidráulica para pia. E a pia a gente vai fazer também a utilidade de reuso da água. Ah, que legal. Da pia. Muito bom. Mas ele não foi estrear. Já dá, na visitação já dá para ver. Já dá para ver. A gente já tem mostrado, E quais são os produtos? Vocês falaram bastante dos nossos produtos. Quais são os produtos, né, além do serviço que vocês prestam? Tá. Hoje, através do alimento que chega no Planta Feliz, a gente consegue, pela compostagem, em leiras, a gente já tem a produção do composto orgânico, que é o adubo final. Então, aquele alimento ele vai se transformar, é muito similar a uma terra preta, escurecida, e com cheiro de terra até, isso a gente chama de composto orgânico. Esse é um produto. Através do composto orgânico, você consegue fazer outros subprodutos. Por exemplo, numa peneiração final desse composto, tudo segregado, sem contaminante, você tem a parte fina, que é o composto final de maior qualidade, de maior uso, só que você também tem o que sobra na peneiração, que serve também para substratos de orquídea. Então, é aquela parte mais de madeirinhas que ficam, aquelas folhagens mais grossas e tal, você também pode ter um produto como substrato. A gente usa muito para cobertura de horta, no nosso caso. A gente também faz a minhocultura. Para fazer a minhocultura, eu também consigo transformar resíduo orgânico em humus de minhoca. Então, às vezes, antes de eu terminar meu processo na leira, eu consigo passar para a alimentação das minhas minhocas. E lá eu tenho ambientes que tem a reprodução, eu tenho o berçário, eu tenho área de desenvolvimento, eu tenho área de ovos. Então, por isso que a criançada pira. Ela vem desde o ovinho até o filhotinho, até aquela minhoca mais na maturidade. Então, a gente tem o humus de minhoca também. No processo da compostagem, no método que a gente faz, a gente produz o humus líquido através dessas leiras. A gente faz a captação desse líquido, a gente leva para uma estabilização num local com bastante oxigênio e vai ter um período que ele estabiliza, que ele não está tendo mais nenhum ataque de atividade microbiana que está se alimentando daquilo, ele perde odores e gases. Então, a gente consegue utilizar também na nossa horta de irrigação como humus líquido e também comercializar. Então, a gente tem o humus líquido concentrado e a gente tem o diluído, que já vem com a mistura ideal para você numa plantinha dentro de casa ou borrifar numa plantinha. E através do humus de minhoca ou talvez pelo composto orgânico, você consegue também fazer uma terra vegetal, que a gente chama. Que é uma terra que a gente pega do nosso solo, que é rico em matéria orgânica, geralmente nas partes mais sombra. Você tem uma terra escurecida, já com bastante humus nela, geralmente, né? A gente faz a peneiração dessa terra. Eu faço compostagem só de gramíneas também. Então, podas de grama, eu faço leiras de poda de grama, que eu tenho um revolvimento e ela vai virar também, ela vai se decompondo e é uma segunda parte do meu produto. Então, eu vou misturar a minha terra peneirada com o meu vegetal decomposto e vou pegar uma parte de humus de minhoca ou de composto orgânico. Eu junto essas 3 partes e eu já tenho um produto final pronto para você fazer uma jardineira, usar num vaso ou até mesmo montar uma horta nova. Legal. Essa é a terra vegetal. A terra vegetal surgiu de uma necessidade dos clientes na pandemia. Porque a gente mandava, por exemplo, humus, né, para os clientes, e ele falou assim, mas onde eu vou comprar uma terra? Né? E aí a gente, no meio da pandemia, numa terra boa, já teve gente falando, essa terra veio misturada com papelão. Então aí a gente começou a fazer a terra vegetal, porque daí ela já está pronta para a pessoa replantar o vasinho dela. E uma vez eu vi, alguém me falou, não, na verdade alguém me falou, não. Eu fui não sei se vocês conhecem, que é o Terra Ambiental. Sim. Eu fui lá e aí eles me deram também um pacotinho, né? E falaram para eu usar com cuidado, né? Com parcimônia, porque era muito forte. Essa terra vegetal também precisa ser usada com parcimônia ou não? Não. A terra vegetal ela é super equilibrada, ela é pronta para tá. qualquer tipo de cultura.
qualquer tipo de vasinho, qualquer tipo de planta. Já o humus tem que usar com parcimônia. O composto orgânico e o humus de minhoca, eles já são considerados condicionadores de solo. Então, na verdade, você vai usar ali, depois que você fez o seu plantio, você vai fazer com uma cobertura ali, você cobre ele, conforme for a atividade de chuva, ambiente úmido, ela vai liberando os nutrientes. Uhum. Eles são mais fortes, mas isso não impede. Eu ponho sementes na minha sementeira, eu ponho só composto orgânico e eu semeio ali. A partir do momento que germinou, eu levo para a minha horta. Eu consigo fazer direto no composto orgânico. Então, o composto orgânico ele também é muito bom para você fazer uma recuperação de gramíneas na época de inverno. Então, você faz aquela cobertura. Mas isso também não impede de você usar a terra vegetal. Ambos vai dar certo, mas a proporção talvez seja menor para o composto e para o humus do que para a terra. Acho que é legal contar que nossos clientes têm 25% de desconto, né? Os nossos clientes da assinatura de coleta e compostagem possuem 25% de desconto para a compra de produto quando precisar. Tanto dos residenciais, né, pessoa física, quanto jurídica. Tanto da parte de adubo, como na parte de plantio também, frutíferas, tudo vegetais, isso a gente traz. Tudo que a gente tem naquela época lá, a gente também dá esse desconto. E agora, Adriano, como que você vira um especialista? Como que você saiu da pessoa que nem separava o lixo para esse especialista? Não, especialista eu não digo, isso é coisa minha, você vai falar, mas ele é. Não, mas ele é. Isso é coisa dela. Então, eu tive que estudar. Simples assim, né? Eu falei, e não foi pouco, não. Eu falei para ela, vamos... a gente aproveitou a premiação do Liga os Pontos e ela já estava pesquisando algum lugar os cursos que ele precisa. algum lugar que ele aprenda sobre compostagem e tal. E beleza, aí ela falou, tem esse aqui em Juiz de Fora, né? E eu acabei fazendo o curso com o zootecnista Frane Augusto, lá em Juiz de Fora, em Minas. Peguei meu carro... Mas qual o curso você fez? É o curso da Miobox. Para especialidade em miocultura. Tá. Só que eu comecei pela miocultura, então eu fui fazer esse curso. Lá eles têm uma breve passagem pela compostagem, porque tem processo de miocultura que você faz uma pré-compostagem que é mais seguro para as minhocas. Então, você faz uma pré-compostagem e depois você leva para alimentá-las. Então, a partir daí, eu aprendi a compostagem, porque era o começo de tudo. Então, dali eu comecei a ter várias ideias, várias noções das questões das bactérias, das questões dos anelídeos, das minhocas, por que a minhoca X não come, por que a outra come. Então, tem espécies que servem para a sua composteira doméstica, tem minhocas que não servem, como elas sobrevivem, e tudo isso tem ligação com a macrofauna, a microfauna que você encontra no todo o processo, do início ao fim. Chegando no processo de maturação, que é quase o final das leiras de compostagem, você tem uma porção de invertebrados ali que estão se alimentando de pequenos ácaros, e esses ácaros você vai ver nas domésticas. E aí você começa a descobrir todo esse mundo, né? E a partir daí você vai procurando mais informação, procurando melhores ideias, melhores formatos para você se adaptando, principalmente porque estava eu e a Marina só, então talvez essa função ficaria só para mim. Então, como eu reduziria meu manejo porque uma pessoa só em um determinado método de compostagem você não consegue dar conta. Sim. Você vai se acabar. Seu físico não aguenta, seu psicológico não aguenta, e você não tem vida, acabou. E a gente... Não tem vida, acabou. Nossa, que trágico. E nisso eu conheci os Composteiros do Brasil, que foi um grupo que a gente acabou entrando. E lá eles têm muita troca e aparece diversas dúvidas de novos composteiros, assim como eu estava lá. E a gente vai trocando, ouvindo, estudando. E quando dá a gente pergunta. E a gente acabou indo para um lugar mais íntimo até com alguns, e a gente já ligava um para o outro, já se falava por telefone, já se fazia vídeo. E aí a gente conheceu o Antônio Osvaldo Storel, que é o grande nome, né, da compostagem no Brasil. Da compostagem no Brasil. Ele que introduziu os pátios de compostagem de São Paulo, das feiras livres, os 5 pátios que tem hoje. E a gente foi visitar também e a gente viu que é um modelo de menos manejo, que você vai ter talvez um tempo um pouco mais longo, ou médio para longo do início ao fim, porém você
com 2 funcionários você consegue realizar isso para 10 toneladas de resíduo. Uhum. Então, a gente viu, conheceu bem esse método, ele virou nosso consultor, ele legal. fez o projeto do nosso pátio. Ele é nosso responsável técnico. Para que nós Legal. não tivéssemos nenhum tipo de erro, né? Cometesse nenhum erro com tão pouco que a gente tinha para investir. A gente acabou contando com uma ajuda enorme aí do meu sogro, da minha sogra, da PC Pinturas. Eles que deram... É o patrocínio. Eles que deram essa bala inicial para a gente iniciar o modelo da grande escala, para a gente poder virar uma vitrine para a CETESB, para os órgãos públicos entenderem o que a gente está fazendo ali, que a gente não está poluindo, pelo contrário, nós estamos Ajudando, né? Nós temos um projeto de baixíssimo impacto, então é algo que ficou fácil, bem esclarecedor quando você vai visitar nosso pátio. Uhum. Acho que aí vale contar para a Larissa, aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né? Hoje em dia a gente trabalha com uma licença ambiental de 500 quilos dia de coleta e compostagem, mas a gente vai fazer 2 anos buscando uma licença ambiental para trabalhar com 10 toneladas dia, 10 toneladas dias coleta e compostagem, né? Esse processo não está sendo um processo fácil, está sendo um processo muito árduo. Somos pioneiros, né? O primeiro pátio privado na cidade de São Paulo. A gente sabe que a gente está abrindo portas para que venham mais, mas está deixando a gente enlouquecido, porque é isso, né? Qualquer empreendedor não pode ter a insegurança jurídica que a gente está tendo. Uhum. Então, assim, se a regra não é clara, né? Se a legislação não é clara, a gente não sabe quanto tempo ainda vai levar, como que vai ser isso, né? E isso tem... A prefeitura, a gente levou 11 meses, né? Não, 1 ano e 1 mês, né? Porque na CETESB agora, a gente começou em outubro na CETESB, então... Mas é isso, assim, cada hora é uma... Ah, não, vai buscar tal documento. A gente falou, mas isso daqui não estava na regra anterior, sabe? Assim, Uhum. tá bom, então tá bom, tá aqui o documento. Agora vai buscar esse outro. É que o que acontece é o seguinte, existe uma mentalidade... Ai, gente. Existe uma mentalidade em São Paulo que todos os órgãos públicos, todos, você pode falar de qualquer esfera, qualquer hierarquia que está lá, a pessoa não sabe o que é um pátio de compostagem. Ela vê Pode falar abertamente. O que é um pátio de compostagem? Então, Então alguém pode procurar no Google e ter a sua resposta. Existe um CNAE, que é obrigatório por todos nós composteiros no Brasil, que ele já remete à usina. Remete à usina de compostagem. Quando a prefeitura falou, pô, vocês vão montar uma usina de compostagem na área rural de São Paulo? Como assim? Aí o que eles voltam no passado, na época da usina da Leopoldina, na Lapa, de 1978, que eles não tinham segregação na origem, ia tudo misturado, aquilo virava um lixão, né? Um lixão e uma reprodução de urubu para tudo até canto. tinha um monte de processo de toda a vizinhança, blá, 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 e outra coisa, quando você vê usina, eles jogaram a gente para um ponto comparando a gente a uma construção de shopping, ou de uma torre de edifício, aterro sanitário, ou de um aterro sanitário, ou até mesmo de um aeroporto. E estava na Planta Feliz, pátio de compostagem de baixo impacto. Ambiental. Sem influentes, sem nada. E eles jogaram a gente para lá. A gente ficou 1 ano e 1 mês para tentar uma aprovação e saímos lá com uma vitória de 10-3. E acho que é isso, assim, o que está precisando, que eu falo para todo mundo, venha nos visitar. Sabe assim, venha entender. Tem gente que vai visitar e fala assim, mas não tem cheiro de lixo. Mas isso aqui não é lixo, né? Isso aqui é resíduo orgânico que vai voltar para sua alimentação, na sua cenoura, no seu repolho. Não, e é isso, né? As pessoas acham que o resto de alimento é lixo, né? Alguém veio aqui, acho que essa semana... o Alexandre do Instituto Muda, que ele falou que o principal objetivo dele é tirar a palavra lixo do vocabulário do brasileiro, porque não é lixo. É composto orgânico, é resíduo reciclável, né? Então tem esse negócio das pessoas falarem que o que é lixo não é lixo, né? Não é lixo. E nem existe lixo, porque o que não serve vira rejeito, né? A gente nem chama de lixo. Isso. E é um trabalho que a gente tem feito muito. Então, por exemplo, quem visita a Planta Feliz ou nos eventos que a gente faz da gestão, né, dos resíduos, a gente tem a separação em 3 frações e é rejeito, compostável e reciclável, né? E tudo ali é resíduo, né? E aí a gente ensina o que é um rejeito. Muitas vezes até nas casas das clientes, né? O que é um rejeito na minha casa? Elas me perguntam. E aí você vai ensinando o que poderia ser um rejeito. Então,
para quem não sabe, né, o rejeito é o que não tem tecnologia para ser reutilizado, reciclado. Não dá para ganhar né? nova vida. Não dá para ganhar nova vida, exatamente. E o que a gente tem que fazer é cada vez mais não comprar produtos que não vão virar possam... rejeitos. Exatamente, né? que não possam ter uma nova vida. Assim. Exatamente. E foi legal vocês entrarem nessas questões aí, né, de legislação, porque eu gosto de cutucar. Porque eu queria que vocês... Não sei se vocês conseguem fazer... Vocês vão conseguir, né? Mas não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas de fazer um paralelo da importância do trabalho da Planta Feliz. Vocês não estão atrapalhando ninguém nada. E do cenário atual que existe, né? Porque quantos clientes vocês atendem hoje no Planta Feliz? Hoje a gente está com 122 clientes, pessoa física, mais os jurídicos. E quantas pessoas temos em São Paulo, né? Não, é isso. Então é simples, assim. É para que as pessoas entendam, né? O que vocês estão fazendo, né? A mudança que vocês querem promover e o cenário que a gente tem hoje e o potencial de mudança que vocês podem promover. Vocês conseguem, né, ajudar as pessoas a analisarem esse eu acho que um primeiro passo pode ser o exemplo do reciclável quando iniciou, né? Em São Paulo, quanto tempo faz? 15 anos atrás? Sim, que, até as pessoas terem a conscientização, entenderem disso. Quem que fazia? Só empresas de recicláveis, existiam os catadores e mais ninguém. Eu não assistia na televisão educação sobre isso, eu não sabia como começar com isso. E o passo nosso é esse, é tentar explicar às pessoas que já entendem o reciclável e esse lixo comum que não existe, que existe uma separação em 3 frações. Então a gente tem que tentar levar essa conscientização, mostrar que é algo em prol do meio ambiente, que esse resíduo ele vai deixar indo para o aterro sanitário, ele vai gerar gases de efeito estufa, ele vai prejudicar lençóis freáticos, e você vai perder uma riqueza, um insumo fodástico para a agricultura. Então você vai ter do seu alimento o retorno dessa matéria orgânica para o solo com vida. Então você pega um Nordeste que está com uma dificuldade com uma área desértica, que você precisa recuperar essa área, aquele seu alimento vai recuperar aquela área desértica. Então você vai regenerar aquele solo, você vai voltar a ter alimento naquele lugar. E o próprio alimento gera outro alimento. Então a gente fecha o ciclo com baixo impacto. Eu gosto de falar que a gente retroalimenta o ciclo. A gente não fecha. Verdade. Porque a gente está sempre... O alimento vira outro alimento. Ele vai voltar, né? de novo Planta Feliz. E acho que isso que é muito importante, né? E aí eu acho que é muito a questão ambiental, da educação ambiental, né? Eu acho que isso falta, acho que tinha que ser uma educação dentro das escolas de base, porque a gente sabe que não são todas as casas que trabalham essa questão. Eu vejo, por exemplo, pela minha filha de 5 anos e meio, ela é um bichinho fora da curva, né? Então ela sabe onde vai o reciclável, o que recicla, o que não recicla, qual é o papel que vai para onde, né? Quando tem visitação, ela que vai mostrar a minhoca, né? Então, assim, ela tá fora do processo, né? E ela, às vezes teve um exemplo que eu vou dar aqui, teve um churrasco em casa, lá todo mundo curtindo o verão, e as crianças abriram a mangueira e começaram, né, a jogar água para tudo quanto é lado. Ela veio chorando, não estava entendendo o que estava acontecendo, ela estava indignada porque as pessoas iam acabar com a água do planeta. Que linda! Né? Então, é nesse processo que a gente está tentando chegar em mais pessoas para entenderem que é isso. Se a gente não... E aí também uma outra coisa que me perguntaram outro dia era a questão assim, mas você está ensinando ela a fazer, né, para ela fazer no futuro? Eu falei, não, eu estou fazendo hoje. Né? Eu estou fazendo hoje. O futuro é agora, para tentar garantir um pouquinho do futuro dela, porque eu já estou atrasada. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem tentado levar para todo mundo, para que as pessoas entendam dessa importância desse trabalho. E tem isso, tem um custo todo esse trabalho, né? Ele tem o custo da logística, ele tem o custo dos sacos compostáveis, ele tem o custo de maquinário, de funcionário, né, no sítio. Então, ele tem todo um processo que não é simples e que aí eu falo, né? Hoje em dia, o Planta Feliz, ele cobra por um pagamento de serviço ambiental. Se você precisa, e é uma logística reversa, se você tem que destinar corretamente o seu resíduo, né, você tem que fazer o pagamento por esse processo. Quem tem consciência ambiental, né, vai adquirir o serviço. E aí, vocês falaram bastante da parte do consumidor, digamos assim, né, da parte civil. Quais são as expectativas e o que vocês esperam de legislação mesmo, né? Como que a legislação pode melhorar para contribuir com o serviço de vocês e para que
esse modelo, ele se espalhe, né? Vocês atendem em São Paulo, vocês, sei lá, querem atender o Brasil inteiro? Ou seria mais interessante ter alguém que replicasse o modelo do Planta Feliz lá na Bahia, sabe? Sim. Mas como que os governos podem contribuir, podem ajudar para que isso Acontece vire política verdade, pública, né? Porque Então, tecnicamente quem deveria estar fazendo isso é do governo, né? Exatamente. Não é nem vocês. Mas tudo bem, é bom que vocês geraram renda e emprego. Hoje o grande gerador, ele já é obrigado a pagar pelo resíduo que sai, que ele gera para ir para o aterro sanitário. Aqui na cidade de São Paulo, isso já é uma legislação ativa, né? Já é uma lei. A partir de 200 litros, que você tira um saco de 200 litros de resíduo, você já é obrigado a destinar para um aterro sanitário e isso É é cobrado. cobrado. É. Ele tem um custo. Agora, para você, esse mesmo cara, se ele quiser destinar para um pátio de compostagem, ele não pode. Porque não tem pátio de compostagem, não existem leis de pátio de compostagem. O que é um pátio de compostagem? E aí a gente volta no começo da história. E aí é esse negócio. Então a gente precisa que essa lei não vá para aterro sanitário. E essa segregação já é obrigatória. Essa destinação já é obrigatória. A lei das podas de jardinagem, gramíneas, varrições, tudo. É proibido ir Na para cidade de São aterro. Paulo. Mas não tem fiscalização. Isso sempre foi para aterro. Por quê? Vai para onde? Não tem pátio em São Paulo. Então, eles têm que abrir essas portas para que, não a Planta Feliz, mas todas as iniciativas que têm interesse em empreender nesse setor, tenham facilidade, não tenha burocracia. A burocracia acaba com o ser humano, né? Ela me envelheceu 5 anos em 2. E é uma realidade. Ela quase separou, terminou Nós nosso dois. casamento 2 vezes. Foi mesmo. Então, acaba com a gente. É algo que destrói. Não, e a gente está nesse processo, né? Então, como a gente falou de tentar mudar a legislação, de ir atrás de vereadores, né? O próprio prefeito Ricardo Nunes, né? Tipo, já falei com ele milhões de vezes, mas aí agora a gente está numa esfera não só mais municipal, porque a gente teve todo o apoio da prefeitura, levou um bom tempo, mas a gente chegou a ter um bom apoio da própria prefeitura, e agora a gente está numa esfera estadual. Né? E aí a gente teve mudança de governo. Então, assim, também foi isso. Mudou o governo, a gente começa do zero. Então, a gente está nesse processo e até de conversar com advogados, né? A Comissão de Meio Ambiente da OAB, a gente tem conversado, inclusive uma delas é nossa cliente também. Então, a gente tem conversado para ver de que forma a gente pode mudar a legislação na cidade de São Paulo. Né? Então, assim, se o grande gerador, quando nos procura, ele fala assim, mas vocês não podem me atender ainda? Não, eu não posso, porque eu trabalho com 500 quilos dia. Né? Quando eu passar com essa licença de 10 toneladas, eu te atendo. Ah, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Você, grande gerador, você pode me ajudar. Porque quem é a Planta Feliz, vamos ser sinceros, na fila do pão, na esfera estadual da cidade de São Paulo. Né? Com milhões de grandes empresas, com investimentos bilionários. Então, a Planta Feliz está começando. Então, o grande gerador, grandes empresas, pode bater lá na porta do próprio governador e falar assim, olha, é o seguinte, eu já pago para ir para o aterro sanitário. Eu não quero mais pagar para ir para o aterro sanitário, eu quero pagar para um pátio de compostagem. E é isso, a gente dá uma destinação correta, a gente entrega um certificado dizendo assim, olha, você deixou de mandar tantas toneladas para o aterro sanitário e deixou de emitir tantos de gás do efeito estufa. Né? Então, hoje em dia, quando a gente conversa com um grande gerador, a gente está posicionando isso a eles. Eu não posso, mas você pode. Né? Então, dentro do que a gente consegue fazer, é isso. A gente está articulado com vereadores, com deputados, o nosso responsável técnico, Antônio Storel, também, que tem muitos contatos para a gente tentar mudar essa legislação, e conversando com advogados. Respondendo... E mesmo assim, 2 anos. E mesmo assim, estamos aqui suando. O processo é lento, muito, né? Diferente do nosso time. Respondendo mais uma pergunta que você falou, né? Acho que a questão do Planta Feliz, né? Escalar e, de repente, o Brasil todo. A gente tem chama o Mapa de Composteiros do Brasil. Então, a gente tem esse mapa, onde a gente tem mais de 100 iniciativas no Brasil todo. Então, quem tiver interesse, pode buscar por esse mapa, tá lá no nosso perfil do Instagram. Ai, que você até respondeu lá no post, né? Você foi indicando para as pessoas. Fui indicando para as pessoas buscarem. Então, a gente tem outros em Recife, em João Pessoa, Curitiba, Rio de Janeiro. Tem empresas parecidas com a nossa em vários locais. Inclusive, nós fomos inspirados por uma grande empresa do Rio de Janeiro. Posso citar o nome? Pode, então, claro. Ciclo Orgânico, que é o Lucas. Então, o Lucas, tipo, então, inclusive, assim, foi um deles que ensinou. Ele faz muita troca com a gente. Então, a gente aprendeu muito com ele. E ele sempre foi inspiração
não só para nós, mas para outros composteiros também do Brasil. Mas a gente sabe que a gente não atende todos os estados, né? Eu falo a gente porque são os composteiros do Brasil, então a gente não atende todos os estados, a gente ainda não atende todas as cidades. Então a gente precisa de uma legislação e a gente sabe que a cidade de São Paulo é uma vitrine. Né? Então, assim, se a cidade de São Paulo consegue determinar uma legislação clara para montagem de pátios descentralizados de compostagem, para a destinação correta do resíduo orgânico, seja pessoa física ou pessoa jurídica, isso se espalha muito mais fácil. E vai ficar mais fácil para todo mundo. Para todos os estados. Né? Então, isso é uma coisa que a gente discute muito entre nós, composteiros, que a gente sabe que a Planta Feliz, pelo menos na esfera, por enquanto, municipal, que foi que a gente já saiu, a gente já consegue dar os próximos passos para os próximos que virão, mas a gente sabe que ainda na esfera estadual, estadual, que é com o governo, a gente ainda está dando algumas conversadas com a CETESB, buscando os novos documentos que estão sendo solicitados. Sem contar que, assim, né, é uma coisa que, igual eu falei no começo, orgânico todo mundo gera em casa, todo mundo vai gerar orgânico, né? Todo mundo paga imposto, né? Então, assim, por que demora tanto para acontecer as coisas, né? Não faz algo nenhum que a sentido. gente já até conversou com a própria prefeitura, né? Então, por exemplo, o IPTU verde. Para a Planta Feliz seria super fácil eu dizer quais são os CNPJs que tem que ter IPTU verde descontado porque pagam para a Planta Feliz fazer a destinação correta dos resíduos, né? Então, esse tipo de desconto é super, assim, não vou dizer que é super fácil porque a gente sabe que, né, estamos falando da cidade de São Paulo e tal, mas assim, seria possível uma empresa dizer, olha, essas pessoas precisam ter desconto no IPTU porque ela já faz a destinação correta e paga por esse serviço ambiental. O próprio residencial, se ele tem a compostagem dentro da casa dele e já não está gerando resíduo, Sim. Ele não tem que pagar a taxa do lixo. Ele poderia ter um desconto nesse IPTU dele. Né? Com porque eu não certeza. tenho Ele está fazendo certo. Pô, é o vizinho. Pô, mas eu não estou pagando tão... Por que eu estou pagando caro? Você não separa seu resíduo. Simples assim. Começa a separar que você vai ganhar o desconto. Cadê a motivação dele? Eles não têm. Eu acho assim, hoje em dia, se mexer no bolso da cliente, né, do cliente pessoa física, a gente conseguiria uma mudança muito maior. Do jurídico também. Não, do jurídico vem o bolso. Com certeza. E quais são, assim, pra gente fechar os próximos passos, o que vocês esperam, as expectativas, o que vocês almejam por Planta Feliz? Falar. Eu acho que é isso. A gente está buscando essa mudança de patamar de licença ambiental para conseguir trabalhar com 10 toneladas dias de coleta e compostagem. Esse é o foco, né? Esse é o foco nesse momento. Nunca foi, né? Mas passou a ser de 2 anos para cá, porque a gente sabe que a gente tem espaço sem comprometer a parte de regeneração do sítio, a Mata Atlântica preservada, nascente, continuando com todo o turismo rural e sustentável que a gente faz. Então, a gente consegue fazer mais pela cidade de São Paulo. Esse é o grande foco. E eu estou num outro foco, que é a Semana da Compostagem, né, Planta Feliz, que acontece de 7 a 13 de maio, mas que no mês de abril a gente vai estar fazendo o cadastro para quem quiser experimentar o serviço da Planta Feliz, vai escolher o ponto parceiro de coleta, vai retirar o seu saco compostável, vai fazer a separação em casa e depois fica o convite para um dia 13 de maio fazer a compostagem com a gente lá na Planta Feliz. Ah, que legal. E você, Adriano? Não, então, eu acho que além desses eventos, né, não só a Semana da Compostagem, mas entre outros eventos, e a gente também está participando de alguns eventos como convidados, né? A gente tem feito algumas palestras também, a gente faz cursos, a gente leva para dentro daquela empresa, para aqueles funcionários, toda essa informação para que eles fiquem... entendam o que é a compostagem, por que a empresa dele vai iniciar a compostagem, qual que é a diferença de jogar num nicho ou no outro. Então, além desses eventos, a gente tem feito isso daí, porque, assim, o que vai realmente dar a viabilidade econômica para a gente é essa licença. Mas, enquanto isso, a gente está se virando. Então, a gente consegue mexer os pauzinhos fazendo de tudo. Então, turismo e ampliar nossa parte orgânica dentro da Planta Feliz. Isso é uma coisa que a gente quer. E eu só fazer aqui uma observação bem importante, que até você falou nos bastidores aqui, que vocês acabam rejeitando, né, muitas parcerias, né, e muitos negócios porque vocês não podem atender, né? Vocês não podem receber esse volume de orgânico maior, né? Que aí entra a responsabilidade também que vocês têm, né? Vocês podiam muito bem falar, não, a gente faz. E aí depois, né, o que aconteceria, né? Esse é bem pertinente a sua colocação, Larissa, porque assim, a gente tem muitas pessoas que pensam, mas por que vocês estão respeitando, né? Sim, estamos respeitando, estamos numa área de manancial, a gente sabe até inclusive de outras pessoas
que não fazem tão corretamente a compostagem, né? Mas lá na Planta Feliz, assim, a gente vai seguir a legislação, a gente está aguardando e a gente está fazendo todo o processo certinho. Também tem outras pessoas que falam assim, nossa, mas tipo, Cutuca, né? Você é bobo, né? Tipo, todo mundo faz. Jeitinho brasileiro, Isso, né? e a gente fica, não, calma, a gente tá aqui esperando, estamos sendo pacientes. Não, é por causa do jeitinho brasileiro, né, que todo mundo acha bonito, que o Brasil é um país atrasadíssimo na sustentabilidade, porque fica um querendo fazer de um jeito, outro do outro, e quem faz certo se lasca, né? E isso também é uma outra questão que a gente também falou nos bastidores, eu gosto de trazer aqui, é a questão do greenwashing. Então, assim, a minha embalagem é compostável. Eu vou dizer que 99% das embalagens que se dizem compostáveis não são compostáveis, né? Então, a gente faz alguns testes lá, mas a gente sempre busca saber, tá, então se você é compostável, cadê o seu teste de compostabilidade? Né? O Brasil ainda não tem uma certificadora de compostabilidade, mas existem as certificadoras internacionais, e essas são, né, são grandes certificadoras. Então, assim, se não tem o material que está dizendo que é compostável, se não tem a compostabilidade, não entra no Planta Feliz. Muito bom. Porque aí a pessoa faz o marketing verde dela, Isso. prejudica vocês, Super. né? E vocês prejudicam todo mundo que comprou o composto. O composto, inclusive nós mesmos, né? Porque vai para nossa horta, vai para nossa mesa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente... Um dos fatores principais da compostagem, se você quer abrir uma empresa amanhã de compostagem, você, composteiro do futuro, cara, segregação na fonte. Se o gerador não segregar, não receba. Não recebo. Não receba, porque tem sim empresas que, infelizmente, recebem de qualquer jeito para ganhar aquele seu cliente, mas não. A Planta Feliz não recebe. Se não segregar, vai pro vizinho. Não, vai para o aterro, vai para onde ele quiser. Mas no Planta Feliz não entra. E nos nossos contratos com pessoa jurídica, a gente coloca cláusula, inclusive, de multa. Então, se chegar aqui e tiver resíduo, vai embora, a gente não vai receber, resíduo contaminante dentro do processo. A gente não vai receber e ainda por cima tem multa. Mesmo aquela conversa com o pessoal da cozinha, a gente sempre vem com o gerente, o responsável da sustentabilidade da empresa, antes de iniciarmos, ou na primeira coleta, ele vai vir na parte de recepção e triagem. Para entender. Para ele ver o resíduo da cozinha dele, não só o volume, mas também a questão da segregação. A gente põe uma margem que é lógico, nem sempre a pessoa vai enxergar, dependendo do volume, vai ter uma coisinha ou outra. Mas a gente tem uma noção de quem realmente faz ou quem não faz. Né? E aí tem aquela cutucada. Quer continuar? Você vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Se não direito. fizer, não... Não, isso é muito bom. Parabéns. Eu fico muito feliz mesmo de saber que vocês trabalham dentro da verdade, assim, igual eu falei pro Alexandre do Instituto Muda. Quando é verdade, acontece, assim. A gente... Tudo bem, é chato ter que esperar muito, né? Mas... Quando chegar, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muita festa, vão celebrar muito. Mas eu queria agradecer de verdade, do fundo do coração. Muito obrigada. Acho que nosso papo aqui foi ótimo. Espero que a gente tenha conseguido inspirar outras pessoas. Vocês falaram várias coisas aqui provocativas que eu vou transformar em corte, com certeza, para cutucar todo mundo, marcar todo mundo que tem que ver. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas, para que a gente consiga, de fato, tocar no coração delas nesse fechamento. Parece minha filha, bora compostar. É isso, vamos compostar e equalizar. Exatamente. Resíduo orgânico é no marrom. Também outra fala da nossa filha, resíduo orgânico é no marrom. É isso aí. Conscientização vai chegar em todo mundo. Se não agora, nas próximas gerações. Mano, Chega. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, muito importante. Lembra que a ação mais importante desse canal é compartilhar. Compartilha com aquele seu amigo sem noção, que fica misturando todo o lixo e não tem nenhuma responsabilidade. Compartilha com seu pai, com a sua mãe, compartilha com todo mundo. Se tiver dúvida, deixa no comentário, que com certeza a Má vai responder, o Adriano vai responder. Vamos fazer conteúdo lá no sítio, né? Para mostrar como que funciona lá o ecoturismo deles. Apoiem o Planta Feliz. Você já manda, todo mundo, igual eu falei aqui, o vídeo inteiro, todo mundo gera orgânico. Se você gera orgânico na sua casa, tente entrar em contato com a Planta Feliz, testar, ver se dá certo. Se não gostar, tudo bem, a gente entende, mas pelo menos teste. É melhor do que você ficar mandando seu orgânico, que é dinheiro, que é fonte de renda, que é fonte de
sustentabilidade, Total. né? Para o aterro, sendo que poderia dar outro destino muito mais sustentável. Lembrando que esse episódio é um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores, o Instituto Muda, a Cor, o Mercado Diferente e a BioWash. E eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!